Olá, amigos. Boa noite. Eu tô morrendo de rir, cara. Eu preciso dividir com vocês uma experiência única. Aos meus 68 anos, quase, escutar de um ministro do exterior e hoje de um presidente que os regimes fascistas de Hitler e de Mussolini eram de esquerda. É realmente surreal, porque é um desconhecimento de história absurdo, né? Mas, vamos lá, eu também acho, tá? Pô, se o nosso ministro do exterior acha que Mussolini e Hitler eram de esquerda, eu também acho que o Perón era de esquerda, também acho que o Franco na Espanha era de esquerda, o Salazar em Portugal era de esquerda e o Fujimori aqui no Peru também era de esquerda. Rapaz, por que não? Se só o Mussolini, por que só o Mussolini e só o Hitler eram de esquerda, se o mundo inteiro sabe, os historiadores, quem viveu naquela época, dezenas, centenas, milhares de livros dizem que foi e é comprovadamente uma ditadura de direita, né? um regime de exceção de direita, tanto Mussolini quanto o Hitler, principalmente o Hitler, fascista, sobre o pior do que pode ser, digamos assim, definido como sendo fascista, porque o regime cubano é socialista. Não tem senso, não faz sentido nenhum, porque como pode um regime fascista, autoritário, racista, sob todos os pontos de vista, como o do Hitler, ser definido de esquerda? Um absurdo. Se fosse, a história contaria que era de esquerda, que foi de esquerda. Mas não tem nada a ver. Era nacionalismo puro, exacerbado, com todos os erros, com todas as filosofias equivocadas que o supremacista de hoje nos Estados Unidos querem impor ao mundo. Não existia, de jeito algum, uma liberdade de expressão e de direito a se falar e pensar livremente. Mas o nosso presidente e o nosso ministro do exterior acham que o fascismo e o nazismo eram e foram regimes de esquerda. Então, complementando a tese do nosso ministro do exterior, e do nosso presidente, eu vou incluir o regime de Franco na Espanha, o regime de Salazar em Portugal, o regime de Perón na Argentina e o último de Fujimori no Peru, como sendo também regimes de esquerda, de regimes de exceção e de esquerda. E eu também vou absolver o regime cubano. O regime cubano, considerando as premissas colocadas pelo nosso chanceler, é impossível não rir com as premissas dele e mais ainda com as premissas endossadas pelo presidente do Brasil. Então o regime cubano está absolvido. O regime cubano não é mais um regime de exceção de esquerda, é um regime de exceção de direita. O regime cubano é um regime de exceção de direita. Sim, é um regime totalmente de direita. Assim como o regime que havia na antiga União Soviética também era um regime de direita. Não tem nada a ver. Simplesmente foram desmontadas todas as teses históricas e as teorias políticas sobre o que nós entendíamos que era de esquerda e de direita. O nosso chanceler Ernesto, não confundir com Ernesto Che Guevara, diz que os regimes fascistas eram de esquerda. E assim será, ponto. Então, vamos não apenas reescrever a história do Brasil com as novas definições do nosso chanceler,
assim como provavelmente endossadas pelo guru Olavo de Carvalho. Acho que não, porque até agora ele não deu nenhum pitaco. Eu acho que ele vai dar um puxão de orelhas no chanceler, que não fez o dever de casa direito e está induzindo o presidente, inclusive, a falar bobagem. Mas cada um fala a bobagem que quer, eu também estou falando as minhas. Ou seja, absolvendo os regimes de exceção, todos eles que eu conheço, que eu já ouvi falar, né? Podemos também absolver a Arábia Saudita e dizer que o regime lá é de esquerda. Por que não? O regime na Arábia Saudita é de esquerda. É de esquerda e é racista, é fascista. Entendeu? O regime na Arábia Saudita é de esquerda e é fascista. Agora, o regime de Cuba, não. Esse não. O regime de Cuba é de direita. Sim, você não concorda? Se você não concorda, é problema seu, porque eu acho. O Ernesto Araújo acha que os regimes ditatoriais de direita e fascistas eram de esquerda. Por que eu não posso achar que o regime de Cuba é de direita? Né? Só não posso dizer a mesma coisa que o Flávio falou sobre o Hamas, né? Porque eu, com certeza, sou uma pessoa séria, temente a Deus, e quero que todos os povos tenham liberdade para crescerem, para terem a sua identidade e terem liberdade de evoluir e serem países como foram uma vez na antiguidade. Então, agora falando sério, o que eu desejo mesmo é que toda essa história de releitura de textos antigos, do que é de direita, do que é de esquerda, não seja levada a sério, porque não dá para levar a sério dizer que os ditadores de direita, fascistas, assumidos e comprovados, histórica e na realidade, eram de esquerda. Não, porque aí nós teremos que passar a ver os regimes de esquerda como sendo de direita. É inacreditável, é simplesmente uma coisa impensável achar que os regimes ditatoriais de direita 22, casa 10. eram de esquerda. É uma coisa absurda, é uma coisa triste, dá vergonha de ter um chanceler desse naipe. Não deve ter passado pelos bancos escolares e deve ter tido professores muito fraquinhos. Se fosse um cara formado hoje, a gente poderia dizer que foi formado numa dessas universidades supermercados. Mas ele é um cara estudado, é um discípulo do astrólogo Olavo de Carvalho e, portanto, vamos esperar que Olavo de Carvalho, como astrólogo, como filósofo, como que ele quiser, eu não tenho nada contra o Olavo de Carvalho, nem contra nem a favor. Eu acho só uma temeridade que alguém se diga, o chame de filósofo, e ele tem umas teses que não convencem a ninguém, a não ser uma direita festiva, já que estamos invertendo os papéis, não é esquerda festiva, mas uma direita festiva, que quer fazer uma releitura de tudo que aconteceu no Brasil desde a Revolução de 64 e me parece que agora ampliou os horizontes, querem fazer uma releitura também do que aconteceu no mundo em termos de política partidária, em termos de filosofia partidária, em termos de filosofia de esquerda e de direita. A gente está melhorando. Eu não sei para onde a gente está caminhando, mas com certeza não é esse o país que a gente quer. A gente quer um país sério, um país democrático, um país que respeite a ciência, um país que respeite a teologia, um país que respeite os seus cidadãos e um país que os nossos ministros, acima de tudo, sejam pessoas portadoras de inteligência, sagacidade e competência. Um grande abraço, a gente se vê. Boa noite.